Sem mais delongas, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7. Sujeira que de fato precisa ser limpa. Amém? Mateus 7, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Pode usar a sua Bíblia impressa, com a tradução que você quiser, no seu smartphone. O importante é você ler. Amém? Diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras ou sujas, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimentos com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, lá em Isaías 29:13, irmãos. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: presta atenção nisso aqui, irmão. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, é oferta, isso é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou com a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Jesus falou para os discípulos, perguntou-lhes: não percebem nada que entra no homem pode torná-lo puro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, depois sendo eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos, e continuou, verso 20: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do homem, do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldições, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que por si só é fantástica, já é autoexplicativa. Eu vou tentar nessa noite, meu Pai, ser o mais claro possível o que de fato e de verdade nós precisamos enxergar nas tuas escrituras e nas nossas vidas. Que o Senhor use, que o Senhor fale através de nós, mas não por causa de nós, mas apesar de nós, segundo a grandeza da graça e da misericórdia do Senhor sobre nós. Amém. Aleluia. A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? Desses 3, eles são chamados de sinóticos. Sinóticos é de sinônimos, de iguais, trazem as mesmas coisas, trazem quase que as mesmas informações, às vezes de jeito diferente. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. João não é sinótico. E Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito.
Não foi Mateus, não foi Lucas e nem foi João. O primeiro evangelho a ser escrito foi de Marcos. E provavelmente os outros usou Marcos como referência para terminar os seus textos. Só que cada evangelho foi escrito por um grupo de pessoas diferentes. Mateus foi escrito para os judeus. Lucas escreveu para os gregos. João escreveu para todas as pessoas e povos daquela região de Jerusalém, da Ásia Menor. E Marcos escreveu para quem? Marcos escreveu para a Palestina agrária, para os campesinos, para os retirantes. O texto de Marcos é para os mais pobres e excluídos daquela época, que não tinham acesso, os iletrados, aqueles que não frequentaram escolas, que não estudaram. Então a preocupação de Marcos era com essas pessoas. E aqui ele começa a falar essas questões sobre coisas simples, sobre lavar a mão. Mas é óbvio que não era lavar a mão o grande questionamento. Fariseu ou farisaísmo, né? Na verdade até no meio evangélico, no meio cristão, chamar uma pessoa de fariseu já virou ofensa, porque a palavra fariseu hoje já encaixa no outro contexto, né? Quando você chama alguém de fariseu, você está chamando alguém de juiz, de alguém que aponta o dedo, de alguém que julga, de alguém que dita norma, não é assim? Fala seu fariseu, não é? É assim, a gente chama a pessoa de fariseu já com uma maneira pejorativa e maldosa. E Deus ficou sem falar por mais de 400 anos. Quantos anos, irmãos? Durante 400 e poucos anos, Deus não falou mais com profetas, Deus não falou mais em sonhos, em visão. Deus silenciou por mais de 400 anos, que é a transição do Antigo para o Novo Testamento. Deus não falou mais. Mas por volta de 200 anos antes de Jesus aparecer, no século 2, é onde surgem os fariseus, que vem de uma palavra que era os separados. Os separados, os perfeitos, os melhores, aqueles que sabiam de tudo. É a origem da palavra essa. E começa 200 anos antes da pessoa de Jesus aparecer. Quais eram os traços do fariseu? O fariseu priorizava a oralidade da Bíblia. E as sinagogas foi criação dos fariseus. E Jesus pregava onde, irmão? Jesus ia para onde pregar? Nas sinagogas. E quem criou as sinagogas? Os fariseus. Então Jesus passa quase todo o seu ministério pregando para os gentios, mas principalmente para o seu povo, que era o judeu. E os fariseus eram judeus. E Jesus entrava nas sinagogas criadas pelos judeus, que ele ficava o dia inteiro lendo a Torá. O que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles passavam o dia inteiro, alguém, né, o sumo sacerdote, o sacerdote ficava lendo a Torá, enquanto os outros ficavam sentados ouvindo a Torá. Outra hora alguém levantava e outro lia. Eles ficavam revezando a leitura da Torá o dia inteiro e discutindo as leis. E Jesus vem nesse momento, e que ele é confrontado, porque os discípulos começam a comer sem lavar as mãos. E os fariseus viram nisso uma oportunidade de confrontar Jesus, de pôr Jesus contra a parede e dizer para Jesus que mais uma vez ele está fazendo algo fora do princípio judeu. Jesus era um judeu, então ele estava fora da tradição, ele estava fora do princípio da lei. E os fariseus, os escribas eram os homens que escreviam as leis. Fariseu eram os homens que liam a lei e decretavam a lei. E sacerdotes era todo um grupo religioso. E aí Jesus é inquirido assim: por que os seus discípulos não lavaram as mãos? Por que eles comeram com a mão suja? Porque existia um princípio judeu, um princípio fariseu. Quando você ia para comer, quando você ia para a mesa se alimentar, você tinha que lavar os pés e tinha que lavar as mãos. E não era higiene, não era questão de higiene, era cerimonial. Se você não lavasse, você era considerado impuro, excluído, você não podia nem comer à mesa, certo? Então o que acontece? Jesus é inquirido exatamente isso. Aí eles vão lavar as mãos. Irmãos, eu quero falar nessa noite para vocês de sujeira, que de fato realmente precisa ser limpo. Esse evangelho de Marcos mostra que os adversários de Jesus,
eram os membros dos palácios, os herodianos, e as autoridades templárias, escribas, fariseus, anciões e sacerdotes. Irmão, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Os inimigos de Jesus, os adversários de Jesus, eram escribas, fariseus, anciãos e toda a casta de sacerdotes. Esses eram os adversários de Jesus. O seu povo era o seu adversário. Jesus ficou todo o seu ministério batendo de frente com o seu próprio povo. Sob a Torá de Moisés, as condições de impureza, era necessária uma purificação cerimonial. Existem vários casos de impureza. Quando o homem tocava em mulher que estava no ciclo menstrual, ele não podia, ele era impuro. Se o homem tocasse numa pessoa que tinha acabado de morrer, ele era impuro. Se tocasse numa pessoa morta, ele era impuro. Se tivesse contato, coabitasse, tivesse a relação com mulher, ele era impuro. Então a lei vinha com várias coisas de impureza. E isso, quando chega na época de Jesus, muitas outras coisas tinham sido acrescentadas por homens. E aí, a palavra fariseu aparece 95 vezes só no Novo Testamento. Preste atenção. Prática da fé versus obediência a Jesus. Jesus e os fariseus tinham pontos de vista diferentes. Jesus tinha um ponto de vista do amor. Jesus tinha um ponto de vista das pessoas que eram excluídas, marginalizadas, sujas, imundas, pecadoras, excluídas. As pessoas mais vis, mais desprezíveis, era o ponto de vista de Jesus. E os fariseus tinham o ponto de vista das pessoas santas, separadas, que cumpriam um escopo de normas e de regras, que não tocava nisso, que não fazia isso, que lavava a mão, que vestia a roupa certa, que falava a palavra certa, que tinha todo um conjunto de estrutura e tradição. Então, Jesus e os fariseus estavam no lado oposto da balança. Uns iletrados, escasseados, deficientes físicos, eram excluídos e tidos como pecadores para os fariseus. Para o fariseu, olha aqui para mim, igreja, para o fariseu, Deus faz exigências altas, e o ser humano tem que cumprir todas as exigências. Vou já para você entender de novo. Para os fariseus, Deus faz exigências altas, e todo ser humano tem que cumprir tudo que é exigido. É assim a linha, é assim o jeito de pensar do fariseu. Então vamos lá, primeiro ponto de vista que eu aprendo no texto aqui que nós acabamos de ler de Marcos 7. Os fariseus perderam o entendimento e o propósito da lei e perderam a fé em Deus. Os fariseus não sabiam mais, os fariseus sendo judeus, o povo excluído de Deus, escolhido de Deus, eles esqueceram Deus, deram as costas para Deus e passaram a adorar as regras e esqueceram de Deus. Passaram a adorar as tradições, esqueceram de Deus. Passaram a adorar todo o conjunto de cerimônias, esqueceram de Deus. Então, eles perderam o entendimento e o propósito do que era andar com Deus e passaram a dar valor à lei. Irmãos, quantos de nós nos acostumamos a ser crentes, nos acostumamos a frequentar a igreja, nos acostumamos a dizer que somos crentes, mas a nossa prática não segue o nosso costume, a nossa fala não anda com aquilo que nós executamos, e de repente os fariseus passam a frequentar os bancos de igreja e os altares da igreja, apontando o dedo, dizendo normas, e não adianta, porque a lei, irmãos, a lei não resolve o nosso problema. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Após isso nós vivemos a dispensação da graça de Deus. O reino de Deus passou a ser diferente. Na lei de Moisés dizia assim: olha, você tem que matar o seu inimigo, tem que perseguir seu inimigo. Se é seu inimigo, você tem que orar. Lembra as orações de Davi? Senhor, dá cabo dos meus inimigos, mata os meus inimigos, persegue os meus inimigos. Era um Deus vingativo na visão do Antigo Testamento. Era esse Deus de lei. Cumpriu? Beleza. Não cumpriu? Penalização. É assim. E de repente a igreja passa a seguir essa lógica de errou. Irmão, quantas pessoas deixaram de frequentar igrejas, deixaram de frequentar cultos, deixaram de estar na casa do Senhor, porque elas ficaram muito mais acusadas do que salvas.
Irmãos, quantas pessoas tiveram dedos em rixes para ela, e ela nunca soube lidar com esses dedos, sempre sofreu acusações ao invés de serem abençoadas. E aqui, irmão, muitos de nós corremos o risco de perder o entendimento do propósito, por não muito, perder a própria fé, como os fariseus. Jesus tinha um coração cheio de amor. Qual que é melhor? Ter um coração cheio de amor ou cumprir um código de ética externo? Um código de ética externo. Irmãos, Colossenses 2,8 diz assim: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Não, tem muita gente que te ensina muita coisa do mundo, muitos princípios rudimentares do mundo, muitos princípios éticos do mundo, que não passam pela realidade cristocêntrica, não passam pela realidade de quem Jesus é nas nossas vidas. E aqui eu quero que você preste bem atenção. Romanos 14, 22, parte B, diz assim: feliz, repete comigo, igreja, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ei, coisa linda, irmãos, é bom demais. O que é isso? O que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Roma? O que é um homem feliz que não se condena naquilo que aprova? Repete comigo, igreja: hipocrisia. Fala uma coisa e faz outra. Então, e os fariseus, irmãos, viviam assim. Na época de Jesus era assim. Os fariseus punham um jugo pesado nas costas dos israelitas, mas eles mesmos não carregavam. O povo de Israel já sofria debaixo do jugo do Império Romano, já tinha que pagar imposto para César, para Herodes, para Caifás, já sofria, já era escravizado, já passava fome. O povo de Israel naquela época passava dias difíceis, e de repente os fariseus falavam nas sinagogas leis cruéis que eles mesmos não faziam. E aí Jesus, graças a Deus, colocava fardo pesados nos outros e o seu era leve. Assim era a cultura farisaica. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos, da mesma forma que Cristo os aceitou. Quem aqui foi aceito por Cristo, irmão? Quem aqui foi aceito por Cristo? Cristo te perguntou quando você veio: não, esse jeito que você está vindo não pode vir, esse jeito não me serve, esse jeito não dá. Não, se você não mudar um punhado de coisas. Bom, tem muitas pessoas que não vêm na igreja porque não largam o álcool, não vem na igreja porque não larga drogas, não vem na igreja porque não larga prostituição, não vem na igreja porque não larga o adultério, não vem na igreja porque não larga o roubo, não vem na igreja porque não larga o mau caratismo, porque ele associa o seguinte: estar na igreja é estar livre dessas coisas. E não é assim, irmão. Estar na igreja é reconhecer que eu sou um doente, que eu sou carente da graça e da misericórdia de Deus, e que só em Cristo Jesus eu encontrei salvação. O lugar de hipócritas é dentro da igreja. Eu vejo muitas pessoas ímpias que não têm Jesus dizendo assim: eu não vou para a igreja porque lá é cheio de gente hipócrita. E eu falo, graças a Deus, é lá mesmo o lugar delas, é lá que elas precisam ficar. Porque, irmãos, quem tira a hipocrisia de alguém é Jesus. Olha, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Irmão, você quer glorificar a Deus? Você quer glorificar a Deus com as suas ações, com as suas palavras? Aceitem as pessoas. Pastor, mas essa pessoa tem tanta coisa errada na vida dela. Irmãos, Zacarias capítulo 4 versículo 6 diz que não é por força e nem é por violência, mas é pelo Espírito. Irmão, quem convence o homem do pecado e do juízo e da condenação eterna é o Espírito Santo. Então onde é que eu entro? Onde é que você entra? A gente leva as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus. A gente fala para as pessoas: olha, existe alguém
que está pronto para te perdoar, está pronto para mudar a sua história. Jesus, Ele é divisor de águas nas nossas vidas. A água jorrava suja, mas de Jesus para frente a água passa a jorrar limpa, porque do nosso interior fluiriam rios de água viva. É isso que é andar com Jesus. Amém? Segundo ponto que eu aprendo aqui nesse texto de Marcos: trocaram a fé legítima em Deus por um sistema religioso. Trocaram a fé legítima em Deus por um sistema religioso. Repete comigo, irmão: religião mata. Fala aí, igreja: religião mata. Jesus salva, a religião mata. Então essa igreja aqui, por nome de Igreja de Cristo, não é uma religião, não, essa igreja é de Cristo. Na época de Jesus, os cultos eram nas casas, eram nos lares, era no partir do pão, nas orações, era de casa em casa. Igreja nunca teve placa. Igreja passou a ter placa na época do imperador Constantino, que ele descobriu que se trouxesse a igreja para o Estado, se trouxesse a igreja para o lado do Estado, o Estado ia conseguir dominar melhor as pessoas. E aí começou a colocar placa nas igrejas e colocar nome. Mas não foi Jesus que pôs nome nas placas da igreja, foi o homem que colocou. E eu acho curioso o nome da igreja que nós congregamos, né? Igreja de Cristo. De quem que é a igreja? De quem que é a igreja? De Cristo. Quem morreu pela igreja? Quem é o noivo da igreja? A igreja de quem? Passou, de onde é tirado o nome da nossa igreja? Em Romanos 16:16. Os da igreja de Cristo vos saúdam. Vê lá. Que ano é a fundação da igreja de Cristo? É de 1806. A igreja de Cristo tem 215 anos. Ela tem 100 anos a mais que a Assembleia de Deus. Então a gente tem que estudar a nossa história. O movimento de restauração que começou lá em Kentucky, nos Estados Unidos, era um movimento que trazia Cristo para o centro do culto, que devolvia para as pessoas esse Cristo que salvava, que perdoava e que mudava a história. Amém? Então não adianta, você não pode trocar a fé em Deus por um sistema religioso. Quer dizer que se eu cumprir um sistema de normas, então eu vou para o céu. Não, nós somos para o céu, é porque Jesus nos abriu a porta de hoje ir até Deus. Até então nós éramos inimigos. Bom, essa canção aqui que nós acabamos de cantar, Ele nos ama, que é do original em inglês, How He Loves, como Ele nos ama. Essa canção foi composta pelo Mark McMillan. O Mark McMillan foi numa vigília de jovens, num culto de jovens, e um dos jovens do culto disse assim, numa roda de oração de mocidade, só tinha jovens. Ele disse assim: se para mudar a história de uma nação, se para mudar uma história de uma nação ele tivesse que morrer, ele morreria ali agora. Se ele tivesse a convicção e a certeza de que para mudar a história de uma nação tivesse que morrer, ele morreria ali e agora, que ele não tinha medo, ele sabia que ele estava crendo. E aí ele encerrou a oração, encerrou a vigília. O Mark foi para casa, e esse rapaz que disse isso na reunião de jovens, quando é 6, 7 horas da manhã, o Mark recebe a ligação dizendo que aquele jovem que disse aquela situação tinha sofrido um acidente de carro e morrido na hora. E aí Mark, chorando, pega o violão e começa a compor essa música, How He Loves, como Ele nos ama, como Ele nos ama. E aí essa canção invadiu gerações de pessoas, foi lá em 2000. Olha, tanto que essa música impactou e salvou vidas. Um jovem morreu para que outros tivessem vida, porque essa é a função da igreja. Eu e você é uma igreja, para que outros possam viver, nós precisamos morrer. Então, se eu não morrer para o meu ego, se eu não morrer para mim mesmo, se eu não renunciar, se eu não abrir mão, se eu não perder, não tem evangelho dentro de mim, porque o evangelho é essa morte diária. A conversão é um processo que começa no dia que você decide, até o dia que te entregam no caixão ou se Jesus voltar. A conversão, irmão, ela não encerra. Todo dia ao acordar, diz que Deus renova as misericórdias toda manhã. Bom, todo dia quando você acorda, tem um leão para você vencer. Talvez não é literal, como foi Daniel, como foi Davi com Golias. Talvez os Golias são espirituais. Talvez as cavernas com leões são hoje espirituais. São coisas que você enfrenta nesse país no século 21,
Quem diria em fevereiro que teríamos uma pandemia a nível mundial, que igrejas fechariam, que trabalhos fechariam, que empresas quebrariam, que pessoas perderiam os empregos, que muitas pessoas passariam fome, que muitos homens ficariam desempregados, muitos pais de famílias estão desempregados há 4, 5 meses, vivendo de R$600. Quem pensava isso no carnaval? Bom, Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E como nós acabamos de falar recentemente, aí durante um mês aqui para a igreja, Jesus está voltando. Prepara, irmão, prepara. Se eu disse para vocês, enquanto Jesus, olha aqui para mim, igreja, enquanto Jesus apontava para Deus, repete comigo, irmão, enquanto Jesus apontava para Deus, os fariseus apontavam para as regras cerimoniais. Viu como é que as duas, um está para o norte e o outro está para o sul. Jesus apontava para Deus. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Jesus estava apontando para Deus. E os fariseus, nas sinagogas, com as suas leis e suas cerimônias, estavam apontando para as regras e para as tradições. Então, muitas pessoas trocam a fé por um sistema religioso e vão morrer. Terceiro ponto que eu aprendo: queremos Deus dentro dos nossos termos. Aleluia. Olha aqui, igreja, a gente quer um Deus dentro dos nossos termos. Esse Deus tem que ser nesse padrão. Me encaixa se for assim. Os fariseus criavam termos para esse Deus. E veja bem, quanto aqui, olha aqui para mim, igreja, bem sincero, quantos de vocês ficam muito satisfeitos quando você merece alguma coisa e você ganha porque você mereceu? No serviço, na relação marido com mulher, com os filhos. Como é bom prometerem uma coisa para você, baseado numa coisa que você tem que cumprir, e aí você cumpre aquilo, e no final você recebe o prêmio por ter cumprido. Quantos gostam disso? É bom ou não é? Não é um reconhecimento do seu trabalho? Não é um reconhecimento de que você cumpriu aquilo que foi determinado? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Se eu não fizer por merecer, não vale a pena. Eu preciso ser bom o suficiente. Põe a mão no seu peito e fala assim: eu preciso ser bom o suficiente. Fala aí, irmão, eu preciso ser bom o suficiente. Fala aí, eu preciso ser bom o suficiente. Deixa eu te dar uma notícia para você: você nunca vai ser. Deixa eu te dar uma notícia muito triste: eu e você nunca vamos ser bons o suficiente. Amém? Esse é o problema. Esse é o nosso problema. Nós criamos termos. Quer dizer, Senhor, eu tenho jejuado tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho seguido uma vida tão espiritual, eu tenho seguido uma vida assim de excelência, eu tenho buscado, eu tenho adorado, eu tenho estado próximo do Senhor. Eu começo a falar isso na oração já com arrogância. Eu já começo a falar na oração assim como que já está diferente. Vai descer a coluna de fogo, como dizia o irmão que congregava aqui. Não funciona. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. É muito diferente. É quando eu sei das minhas misérias, é quando eu sei das minhas limitações, é quando eu sei das minhas fraquezas, é que eu consigo glorificar a Cristo na minha vida. Amém? Então, irmãos, ser bom o suficiente parece ser o caminho certo, mas é o caminho que vai nos conduzir ao fracasso. Queremos sentir que fizemos algo para merecer, e não tem. Será que a pastora Cátia Soraya fez alguma coisa ao longo da vida dela que mereceu Jesus ter morrido naquela cruz? Ela fez por merecer? Será que o pastor Edgar, será que eu, Edgar, fiz alguma coisa que fez com que Jesus saísse do trono de glória e morresse naquela cruz por mim? Irmãos, não tem nada que eu e você faça que Deus vai nos amar mais ou Deus vai nos amar menos. Ele simplesmente nos ama. Não adianta.
O problema é que não temos como fazer algo bom. Então quer dizer que eu não tenho que mudar nada. Eu tenho que aceitar Jesus e viver uma vida dissoluta, bagunçada, porque Ele me ama mesmo. É isso que eu estou falando aqui? É isso que eu estou falando para vocês? Não. Eu acho que a graça de Deus trouxe tantas responsabilidades, muito mais do que a lei. Sabe? Quando eu discuto com a minha esposa, ou quando nós entramos em desacordo, se existisse uma lei para resolver o problema, seria muito diferente. Mas não, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o árbitro em nossos corações. Aí o Espírito Santo vai lá dentro do coração da Jennifer, toca bem na ferida, bem onde ela magoou o esposo, e fala assim: minha filha, você não vai pedir perdão, você não vai lá reconhecer com ele que você errou. Irmão, isso é a graça. A graça é um negócio muito mais sério do que você pensa. Irmãos, quando eu penso o quanto eu fui perdoado, o quanto eu fui aceito, o quanto eu não merecia, mas de jeito nenhum, então essa graça, ela traz comigo uma reverência muito grande. Eu quero sim andar em santidade, eu quero sim ter temor de Deus, eu quero sim ser luz do mundo e sal da terra, eu quero sim fazer diferença na vida das pessoas, eu quero sim carregar as pessoas, andar com elas, estar junto delas, servir elas. Mas essas coisas não resolvem, não é coisas, é Deus. Não é um conjunto de leis. Quarta coisa que eu aprendo: queremos impressionar Deus. Quanto mais regras eu cumpro, mais Deus sorri para mim. Quem aqui já pensou assim? Moça, eu vivi pensando assim. Quanto mais coisas eu faço corretas, quanto mais eu faço coisas dentro de um princípio ético, externo e moral, mais eu me sinto nas benesses de que eu mereço. E é aí que é a armadilha de Satanás, é aí que é a armadilha da nossa alma, quando a gente começa a achar que merece. Irmãos, é tão feliz, a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Eu não vejo soluções, mas eu creio nas soluções. Eu não tenho respostas para todas as perguntas, mas eu creio num Deus que tem resposta a todas as perguntas. E não acredito que Deus queira me responder todas as perguntas, mas eu creio que Ele me ama. Eu creio que Ele quer andar comigo nos montes e nos vales. Eu creio que Ele quer que um dia eu esteja com Ele nas bodas do Cordeiro, sentado lá no céu, sendo o mais indigno dos pecadores. Mas eu nunca deixei de crer nele, e eu nunca deixei de lutar para viver uma vida em santidade, em temor e em reverência. Mesmo nas vezes que eu caí, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o homem e o Senhor o levantará. Não deixe as pessoas apontar os dedos para você. Pastor, mas quando as pessoas estão erradas, qual que é o procedimento? Irmãos, chame ela no particular. Se eu achar que a Ju está fazendo algumas coisas que não convenham a uma cristã, porque Deus pode falar isso no meu coração, eu vou chamar ela e vou falar com ela, em particular, mostrar todo o meu amor e falar para ela: não é por aí. É assim que a gente cuida uns dos outros, é assim que a gente discipula um ao outro. Não é sendo fariseu, mas é sendo um servo amoroso, reconhecendo que você pode cair no mesmo erro do outro, ou não pode? Ou você acredita que você não cai? Irmão, eu já conheci tantas pessoas. Eu tenho 24 anos que eu estou aqui nessa igreja. Nesses 24 anos eu já vi muitas pessoas baterem no peito e dizer: comigo não acontece. E passou-se anos e aconteceu. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Não todo mundo está sujeito, irmão. Preste atenção. Você não vai impressionar Deus pelo volume de regras que você cumpre. Você não vai. Não é essa sujeira que Deus queria tirar do meu e do seu coração. Agora eu vou te ensinar o que faz Deus sorrir. Amém? Vocês querem saber o que faz Deus sorrir? Não é cumprir regras, não é um conjunto de normas. O sorriso de Deus não é para o caminhante saudável que se gaba de ter feito a jornada sozinho. Vamos de novo. O sorriso de Deus não é para o caminhante saudável que se gaba de ter feito a caminhada ou a jornada sozinho. Em vez disso,
É para o leproso aleijado que implora a Deus por voltar juntos ou por andar juntos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou cego, eu quero ver. Esse capítulo aqui de Marcos tem a passagem mais forte de fé que você vai experimentar. E os 3 evangelhos falam dessa passagem. Que uma mulher cananeia, e você sabe que Cananeia não era judeu. Cananeia era um povo sujo, separado. E uma mulher cananeia estava com a filha endemoniada e doente já fazia anos. E ela chega até Jesus e fala para ele: minha filha está endemoniada, minha filha está possessa, minha filha está doente. E Jesus, os discípulos falam assim: despede ela logo, mestre, deixa essa mulher embora. E Jesus fala para ela assim: não é digno dar do pão da mesa para os porcos, para os cachorros. Tipo assim, Jesus usa uma expressão extremamente cruel. Você fala, mas Jesus, sim, Jesus tinha toda uma intenção com a fala dele. Jesus fala para ela: não é digno tirar desse pão da mesa e dar para você, porque ele era cananeia, ela nem podia estar falando com ele, para comer de conversa, ele era judeu, ela nem podia estar falando com ele. E Jesus, ela fala assim para Jesus, em vez dela ir embora, irmão, porque ela foi humilhada. A fala de Jesus foi um processo humilhatório para ela, mas ao invés de ir embora, ela fala assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus fala assim: nunca vi tamanha fé, nunca vi. Vai como te pediu, sua filha está curada e liberta. Irmãos, às vezes nós somos humilhados e damos as costas, né? Mas essa mulher, ela mostrou o caminho que Jesus adora. Jesus gosta de pessoas quebrantadas e contritas, pessoas que sabem o seu lugar, sabe onde é o meu lugar e o seu lugar, é aos pés da cruz, é de joelhos, é reconhecendo a soberania dele, a minha pequenez. Meu Deus, é o aleijado que pede para andar junto com ele, é o que faz Deus sorrir. Você se aproxima de Deus a partir das suas impotências ou das suas forças? Como nós nos aproximamos desse Deus? Vamos para a parte final da palavra, não quero tomar muito tempo dos irmãos, né? A boca, repete comigo, igreja: a boca e o coração. De novo, a boca e o coração devem estar juntos para evitar a hipocrisia. Se a boca fala, o seu coração tem que estar andando junto com o que você está falando. É assim que a gente... Tem como tomar controle? Tem. É eu e você o responsável por isso. Não é o Espírito Santo que vai ficar assim: pode falar isso aí não, hein? Não é eu e você, irmãos. É o Espírito Santo que habita aqui. E eu quero mostrar para vocês o tanto que a nossa visão é distorcida. 1 Samuel 16:7 diz assim, essa passagem todo mundo conhece. Deus falando para Samuel: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. Repete comigo, igreja: o Senhor não vê como vê o homem. Se Deus vê como vê o homem, irmão, eu não estaria aqui nessa noite, você também não estaria aqui. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O Senhor vê o coração. Eu e você vê a aparência. Você pode aparentar crente, você pode aparentar um servo, você pode aparentar um adorador, você pode aparentar um cristão, você pode ter a aparência e os traços parecidos com um cristão, mas não te garante que você é um cristão. Eu sou um professor, já vai fazer 21 anos em escola pública, estadual e municipal. Eu falo para os meus alunos: está aí sentado nesse banco assistindo a minha aula de português, não tem garantia de que você é aluno. Não é porque você está aí das 7 até meio-dia e 15 que você é um aluno.
Muito pelo contrário, é o que você faz após 12:15 que vai dizer se você é um aluno. E muitos de nós, irmãos, só sabemos o que é ser uma igreja, o que é ser um cristão, é quando o culto acaba e aquelas portas fecham, é que nós descobrimos se nós somos ou não uma igreja. É assim que funciona. Então, sabe quantos filhos, estou encerrando, irmão, sabe quantos filhos Jessé tinha? Jessé tinha 9 filhos. E quando Samuel chega na casa de Jessé, 8 filhos estavam sentados à mesa, um não estava. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, qual é a primeira pessoa que ele olhou? Porque ele foi lá com um propósito, ungir o novo rei de Israel. Quando ele entra na casa de Jessé, a primeira pessoa que chama a atenção de Samuel é Abinadab. Abinadab é um dos irmãos de Davi, era o mais alto, o mais forte, o mais bonito, o mais presença, que a gente chama hoje, não, o cara presença, né? Chega assim, todo mundo olha para ele, 2 metros de altura, fortão, bonito, fala bem. Quando Samuel olhou para Abinadab, falou para Deus assim: é esse. E Deus falou assim: não, eu vou te falar mais, Samuel, ele nem está na mesa. Samuel olha os 8 filhos e fala assim: mas não está aqui. Não. Aí Samuel é obrigado a perguntar para Jessé: cadê? Você não tem mais filho? Tem um que está lá tomando conta de ovelha, uns 18 anos, baixinho, é o menor da turma, ruivo, baixinho, cabelo vermelhinho. Ele gosta de mexer lá, é carroça, com as ovelhas, está para lá, chama ele lá para nós. Rapaz, na hora que Samuel viu Davi, a Bíblia diz que Davi provavelmente era um homem de uma estatura assim, de 1,60 m, de 1,65 m. Davi era um homem muito baixo. Golias tinha 3,20 m. Você já viu pessoa dessa altura aqui? Não tem mais nessa altura, né? 3,20 m. Aí você imagina um homem de 1,65 m olhando para um de 3,20 m. Se você tivesse que apostar no MMA, quem que ia ganhar a luta? Se você tivesse que apostar todo o dinheiro para você não perder, quem que você acha que ia ganhar? É exatamente assim que Deus faz, irmãos. Deus não vê como nós enxergamos as coisas. O que é um convertido? Convertido é quando o entendimento do Evangelho, do reino de Deus, entra na sua consciência quebrantada e gera mudança. Eu mudo porque o Espírito Santo me conduz às mudanças. A aparência versus verdade vai ter que... A palavra coração no grego é lab, que quer dizer o centro das atividades emocionais, intelectuais do corpo, o intelecto, mente, o interior, sentimentos, pensamentos, o ego da psicologia, os anseios internos e também um órgão físico. E Jesus desconstrói toda uma ideia. Jesus finaliza dizendo assim: olha, não é o que você comeu, porque o que você comeu é jogado fora. E Jesus ensina uma coisa que muita gente leva anos para aprender dentro de igrejas de fé protestante evangélicas, não aprende. Tem gente que morre sem aprender, de que a conversão não é de fora para dentro, a conversão é de dentro para fora. E Jesus explica isso. Jesus está dizendo: olha, quando uma pessoa adultera, quando uma pessoa trai, quando uma pessoa mente, quando a pessoa faz coisas sórdidas, sujas, imundas, é de dentro dela é que veio, não é de fora. Então, quando eu sei que uma pessoa é convertida, agora sim é mais fácil entender. É daí que vem, Ângela, a expressão assim: essa pessoa tem um coração bom. O que é ter um coração bom para você? A gente fala isso desde lá do início do século XX, a gente usa essa expressão no Brasil. Essa pessoa tem um coração bom. Coração bom, ela não guarda mágoa. As pessoas humilham ela e ela não importa. As pessoas falam mal dela e ela continua andando com essas pessoas. As pessoas detratam, humilham, envergonham ela, como essa mulher falou das migalhas, mas ela está lá junto. Pessoas de coração. Mas quem faz um coração bom? De onde existe a possibilidade do nosso coração ser bom? É quando nós convertemos a Cristo Jesus.
A conversão faz o meu e o seu coração. A Bíblia diz assim lá no Sermão do Monte: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Como que eu faço, pastor, para o meu coração ser limpo? Irmãos, quantos de vocês já passaram a situação no mundo do crime, das leis brasileiras, você falar assim: pô, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa merece morrer? Quantos aqui já queria ter matado muita gente? Eu? Muita gente aí eu acho que já tinha que ter morrido. Mas preste atenção, não é isso o Evangelho, sabe? Não é esse o caminho. E aqui no Marcos capítulo 7, Jesus diz assim: olha, é do interior, é do coração, é lá da alma, é lá das suas emoções, é lá do seu ego, é lá de quem você é que vem as coisas ruins. Não é o que você come, não é o que você bebe, é o que você fala, é o que você pensa, é como você age. As suas ações, as suas atitudes mostram que tipo de cristão é você. Amém? Então, pastor, qual é a sujeira que precisa ser limpa? O velho homem. Todo dia você tem que pegar uma pá e uma vassoura e limpar ele. Todo dia o velho homem quer aparecer. Ou é só comigo? É só comigo que o velho homem manifesta? Com vocês não acontece mais? Irmãos, o velho homem de vez em quando parece que ele vem assim, parece que ele vai saindo aqui assim. Eu falo: peraí. Aí de repente eu lembro da cruz, aí de repente eu lembro de Jesus, aí de repente eu lembro que eu preciso aceitar uns aos outros em amor, como Cristo me aceitou. Eu começo a olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Aí eu baixo a cabeça e me envergonho, porque eu reconheço que todos nós estamos iguais diante de Deus. Não existe melhores, nem existe maiores. Todos nós, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, irmão. Mas a Bíblia diz que a vida eterna está em Cristo. Não está no que eu faço, está em Cristo. Mas então o que eu posso fazer? Irmãos, quem é um cristão autêntico, as boas obras vai acompanhar ele. Irmão, pessoas que nasceram de novo e que se converteram, ela não tem dificuldade de ir na casa das pessoas, de ir nos hospitais, de ir nas ruas, de dar a cesta básica, de dar uma comida, de dar um abraço, de dar o colo, de estar junto, de chorar. Quem se converteu, quem nasceu de novo, quem aprendeu a verdadeira sujeira que é, não precisa mais passar por isso. Porque nós já... Paulo, eu quero que você encerre agora, fique de pé para a gente encerrar. Eu quero que você pense comigo a palavra de Jesus para os discípulos lá, ó, no capítulo 15 de João. Jesus disse assim: olha aqui para a minha igreja. Jesus fala para os discípulos assim, ó, para todos eles: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Vamos falar de novo junto? Jesus disse para os discípulos, só para os 12 lá, repete comigo: nós já estamos limpos pelas palavras que têm sido pregadas na minha vida desde quando eu converti.